Quero dizer, depois de cada derrota, é um nível de decepção, mas não, sim, é ruim, é frustrante. É ainda mais frustrante repetir sempre as mesmas conversas. Recentemente, fiz um vídeo sobre o Memphis Grizzlies estar à beira do colapso. A diretoria deles disse que, sem progresso, vão desmontar o time. E os outros times com dificuldades para atingir seus objetivos? O Sacramento Kings tentou mudar, realizando várias trocas e contratações nos últimos anos. Mas parece que cada decisão os afunda ainda mais no buraco. Eles ainda não conseguiram recuperar aquela gloriosa temporada de 2023, quando encerraram a seca de 16 anos sem playoffs. O que parecia o início de uma nova era acabou não se consolidando como sucesso. Eles regrediram e voltaram às trincheiras da irrelevância. Eles foram de um time jovem em ascensão para o segundo mais velho da liga em só 2 anos, o que é uma loucura. Mas não são só os Kings não. Neste vídeo, analisamos como esses times arruinaram seus planos de disputar o título, e talvez a única coisa que resta a fazer seja apertar o botão de reset, explodir tudo e tentar de novo no futuro. Neste vídeo, veremos franquias que chegaram a uma encruzilhada e precisaram tomar decisões importantes. O Sacramento Kings. No papel, a maioria presumiria que o Kings está satisfeito com o que conquistou. Apesar das dificuldades atuais, venceram 40, 46 e 48 jogos nas últimas 3 temporadas. É triste dizer, mas esse foi o melhor período de 3 anos consecutivos deles em mais de 16 anos. Para muitos torcedores jovens dos Kings, esses foram os melhores anos que viram o time jogar. Por outro lado, esse time deveria vencer de 50 a 55 jogos por temporada. Em 2023, ao garantir o 3º lugar no Oeste, o time ainda era jovem e suas estrelas evoluíam a cada ano. Ainda mais importante, tinham forte identidade ofensiva e lideravam a liga nisso. Na época, também bateram o recorde de maior rating ofensivo da história da NBA. Embora esse recorde logo fosse superado por vários times nos anos seguintes, o time deles se baseou em trabalho em equipe, movimentação de bola e jovens jogadores de apoio. Tinham entre 22 e 24 anos e se encaixavam no plano do time. Olhando para trás, relembramos aquele time. Agora, vemos isso como um sucesso temporário, já que a maioria dos jogadores daquele time não voltou a jogar nesse nível. No ano seguinte, não houve melhora, e o time deles já não era tão extravagante. Mas por quê? Bem, por um motivo simples. O ataque deles era muito previsível. A melhor maneira de explicar isso é com este gráfico aqui do Zach Kram, do The Ringer. Na campanha mágica de 2022 a 23, os Kings tiveram mais que o dobro de entregas de bola em movimento em relação à maioria dos times da liga. Sabonis teve quase o triplo de entregas de bola em movimento que Nikola Jokic, o segundo colocado. Eles dependiam excessivamente de uma estratégia que permitia a Sabonis acumular muitas assistências. Por isso acham que ele é um dos melhores passadores do jogo? Ele é um bom passador, mas a maioria das assistências dele vinha facilmente de passes em movimento. Na off-season, vários times se impressionaram com a eficiência ofensiva dos Kings, que atingiram a maior marca da história. Eles analisaram o ataque deles, quem não gostaria de entender como fazem isso? Quando eles analisaram mais a fundo, perceberam que a estratégia de handoff com drible deles não era apenas previsível, mas também bastante fácil de defender. Diferente de outros times, que usam lesões como desculpa, os Reis têm se mantido saudáveis. Por anos, eles lideraram com poucos jogos perdidos por lesão. Isso mostra que os fracassos deles se devem ao time ruim. O ataque de Mike Brown surpreendeu muitos times. Mas, como o resto da liga teve um ano inteiro para estudar os vídeos dos Kings, todos se certificaram de que eles não conseguiriam abusar da estratégia novamente. E isso levou os Kings ao limite. E, eventualmente, com a decepção dos jogadores e a tensão crescente entre De'Aaron Fox e a organização, eles fizeram uma grande movimentação para reformular o elenco. Com DeMar DeRozan e, meses depois, Zach LaVine, os Kings formaram um elenco que o Chicago Bulls havia abandonado. No papel, esse time parece uma versão superior ao elenco dos Bulls que os cercava. Mas nós já tivemos anos de evidências de que um time liderado por DeRozan e LaVine não vai muito longe. Seu time será medíocre e talvez consiga vaga nos playoffs entre os piores. Aparentemente, o Kings não entendeu o recado e perdeu novamente no play-in.
Desta vez, para um Dallas Mavericks desfalcado e com muitas lesões, sem chance após a troca do Luka e a lesão no ligamento do Kyrie. Quando Mike Brown foi demitido e Doug Christie assumiu, ele encerrou o ano em alta, com saldo positivo. Os Kings passaram a acreditar que ele poderia ser o novo técnico e lhe ofereceram um contrato de 3 anos. Isso saiu pela culatra e não importa quem seja o técnico, esse time dos Kings tem sérios problemas. O começo da temporada 2025-2026 mostra ainda mais que eles não conseguem competir por vaga nos playoffs. Agora, esse time está simplesmente velho, com 4 dos seus 5 jogadores mais utilizados em declínio. Com DeRozan aos 36 e Westbrook aos 37, ambos com alto uso ofensivo, só disputam uma vaga na loteria. No intervalo de 3 anos, os únicos jogadores que eles adicionaram foram um monte de veteranos decadentes apenas recebendo seus salários. Achamos que o Kings finalmente tinha se acertado e ressurgido das profundezas do inferno, mas sua ascensão repentina foi acompanhada por uma queda ainda mais repentina. Talvez essa seja a história da franquia, e eles não têm ninguém para culpar além deles mesmos. New Orleans Pelicans. Se você contrata um novo gerente geral e ele diz que o objetivo dele é garantir que o New Orleans Pelicans chegue aos playoffs, e ele faz isso trocando por Jordan Poole, de todas as pessoas, não pode estar falando sério. Diferente de outros times em reconstrução como o Charlotte Hornets ou o Brooklyn Nets, o New Orleans Pelicans não é um time jovem. Zion Williamson já está há 7 anos na NBA, mas realmente não parece. Ninguém nunca acreditou que ele conseguiria jogar de forma consistente. Mesmo depois de ver algumas fotos animadoras da perda de peso dele durante o verão, precisamos realmente vê-lo jogar mais partidas. Sobreviver ao início do ano já parecia improvável para nós. Em 4 de novembro, com menos de 2 semanas de temporada, ele teve uma distensão de grau 1 no tendão da coxa, e novamente sua disponibilidade foi questionada. Eles são quase o oposto dos Kings, que nunca tiveram grandes lesões e por isso seus fracassos eram óbvios. Mas o Pelicans teve tantas lesões que a gente não conhece o verdadeiro potencial desse elenco. Além de Zion, Trey Murphy, DeJounte Murray e Herbert Jones, os outros 3 principais jogadores também tiveram lesões graves. No papel, esse time deveria ser bom, pois são ótimos jogadores que se complementam. Mas por tantas lesões, talvez nunca vejamos um New Orleans Pelicans totalmente saudável. A principal deficiência no elenco deles está na posição de armador. Sem DeJounte Murray, dependem de Jeremiah Fears, novato que fez 19 anos. Jordan Poole começou como titular, mas logo viram, ele é ruim. Ele não é armador nem produtivo. Poole vive sua pior temporada desde a estreia e prejudica seu time sempre que joga. Apesar dos principais jogadores terem contrato até 2028, esse ano se aproxima mais rápido do que imaginamos. Com mais um começo ruim de temporada e outra lesão de Zion Williamson, quanto tempo até admitirem que o talentoso jogador não pode ser o centro do time? O Los Angeles Clippers? Não precisa de mais explicação, mas é divertido zoar os Clippers, então aqui está tudo de errado com eles. Eles são o time mais velho da liga, com um elenco propenso a lesões e UNC. 2. Eles podem ficar sem escolha própria de primeira rodada até 2030. As escolhas de primeira rodada de 2027 e 2029 podem ser trocadas com Oklahoma City ou Filadélfia por uma escolha pior. 3. Eles não possuem jovens promessas para o futuro. Entre os principais jogadores com muitos minutos, os mais jovens são Ivica Zubac e Derek Jones Jr., ambos com quase 29 anos. 4. Kawhi Leonard segue sendo poupado e pode ser banido da NBA devido ao escândalo de aspiração. E 5. O melhor jogador deles é James Harden, que já passou do auge faz uns 5 anos. Mesmo assim, ele segue indo, mas deve quebrar antes dos playoffs. O único lado positivo deles, pelo menos nos anos anteriores, era: eles têm o dono mais rico do esporte, disposto a gastar o máximo para vencer. Um dono rico é sempre melhor que um mão de vaca. Mas considerando a investigação sobre Steve Ballmer e seu relacionamento com a Aspiration, se a NBA encontrar qualquer evidência incriminadora, o tempo dele como dono vai acabar. Outra coisa boa é que eles têm um ótimo técnico. Tilo costuma ser subestimado por já ter treinado muitos superastros. Então as pessoas se perguntam o quão bom técnico ele realmente é. Mas ele é um bom técnico e consegue tirar o máximo de cada elenco com o qual trabalha.
Dito tudo isso, se há um principal candidato a ser o time mais provável de desmontar tudo este ano, tem que ser o Clippers, certo? Com uma campanha negativa, sem futuro e sem presente, e possivelmente o fim da era Steve Ballmer, a incerteza demais. Talvez eles nunca desmontem o time e deixem os contratos seguirem até o fim, porque sinceramente é quase impossível para eles reconstruírem de qualquer forma. Na verdade, eles têm sido mais bem-sucedidos em reconstruir outros times, como o Oklahoma City Thunder. Eles aproveitaram as péssimas trocas dos Clippers e montaram um time competitivo graças à incompetência deles. Essa é uma situação impossível para os Clippers se recuperarem. Enfim, é isso, pessoal. Me digam o que vocês acham aí nos comentários sobre esses 3 times e qual deles vocês acham que vai desmontar o elenco primeiro. Obrigado por assistirem, espero que tenham gostado do vídeo. Nos vemos na próxima. Valeu!